calma mais. Já? Não, hoje fato meu caiu bem. Não, eu que vou fazer. Você vai fazer? Não, eu que vou fazer. Ah, é? Você vai fazer? Já. Tá bom, ele vai fazer. Não, pô, você não acha, já tá na hora de fazer. Mas tá vivo, ele tá vivo, vai fazer o quê? Não, tá vivo, ele tem que saber que nós estamos fartos. Ele vai lhe falar, não, hoje você não vai fazer. Ainda bem que ele tá vivo. Não, deixa eu lhe falar, vai falar? Vou falar na Se cara. você não lhe falar, eu vou falar. Eu não tenho medo. Eu tô fartando, cansado disso, eu me falar. Tudo bem? Ô, chefe! Mas espera, Dá uma espera, Sim. Está bem. Tá, ok, fica à vontade. Sejam bem-vindos ao Só para Saber. David Mendes diz estar farto dos portugueses. UNITA desmarca-se das afirmações do deputado. Vocês viram o vídeo em que o... É camarada ou é mano? Eu fico na Não, dúvida, UNITA é né? mano. É mano. UNITA é mano. Sim, os zumbunos chamam mano. O mano David está cansado, né? Também eu acho que é compreensível. Eu acho que provavelmente ele não se expressou bem ou nós não quisemos entender bem, mas eu acho que é compreensível. Ele está cansado que os portugueses, e nesse caso até acho que é os estrangeiros do modo geral, venham para Angola fazer o trabalho que os angolanos poderiam fazer, mas não fazem porque os angolanos não investiram ou não querem investir nos angolanos para fazerem o trabalho dos angolanos. Ele devia estar farto dos portugueses, devia estar farto dos angolanos, porque são os angolanos que contratam os portugueses. Ok. Porque o português só está a vir fazer com boa, mesmo na minha vez, Tiago. Você me chama, me paga, vou fazer o quê? Não quero vir no teu país. Yeah. É os angolanos que estão errados. Sim, não, mas eu acho que quando ele faz essa afirmação, ele não está propriamente a dizer que está farto do Tiago, que né, o Tiago é Tuga. Então ele não está propriamente farto, ele está farto desse sistema que se perpetua, que continua a ser perpetuado. Exatamente. Né, de virem te chamar. Por que que tem de chamar pessoas de fora? Nós precisamos começar a focar no pessoal de dentro, certo? Exatamente. Investir na Começar a educação. dar, exato, começar a dar à escola melhores condições de escola para as pessoas e então talvez aí já não precisemos... Mas não é pergunta que andávamos a fazer. Os portugueses vêm aqui, ficam chefes, os angolanos vão lá, ficam pedreiros. Não, uma boa pergunta. Até ao mesmo nível. Eu concordo quando a Retada diz que estamos fartos do Tiago, porque é chato. Né? Mesmo nós aqui andamos fartos do Tiago, temos que ser sinceros com ele diante da Câmara, diante do público que nos assiste. Tem que acabar o ano desempregado. Como é que o Tiago sai da Tuga? Tem que ser o Tiago a sair da Tuga para vir a fazer a abertura do Só para Saber. Não, Será que a semana passada esteve aqui o Ladilson e correu tudo bem. Não, mas porque nós não podemos fazer o Só para Saber, fomos barrados. Pô, conseguiram barrar um Tuga. É, aqui tá. Agora, a parte que eu não percebo da notícia, o UNITA desmarca-se, ele responde pela bancada parlamentar da UNITA. Ele é deputado da Da UNITA. UNITA. E a UNITA depois veio dizer, epá, atenção, que nós não corroboramos em a 100% com esta afirmação. Porque vai que ok. a própria UNITA, afinal, também precisa De dos portugueses, serviços tugas, portugueses para virem Eu aqui. ainda acho que é sonho da UNITA viver na Tuga. Aí, Nem acho que é sonho de dinheiro a batalha para Tuga. Por isso Mas eu- eles não precisavam falar nada. Nós nunca ouvimos um discurso do João Lourenço e falamos, não, é o MPLA que está a falar. Ok. Porque agora o David Mendes falou, ele está falando, não tem nada, não tem nada. Yeah, Não sabemos que não tem nada a ver. Não, é assim, eu acho aqui há uma legitimidade dos angolanos, nem tanto do David Mendes. Aliás, se nós tentarmos ser mais sérios do que estúpidos, vamos a perceber que o David Mendes, como deputado da UNITA ou do MPLA, está lá a representar os angolanos e como tal, a preocupação dele, a mim, parece-me que é dos angolanos finalmente serem donos de Angola. E quando digo donos de Angola, é que os angolanos têm a capacidade de ser empregados, têm a capacidade de ser consultores, os tais consultores que vocês vão buscar a Portugal, pois os angolanos têm a capacidade de ser os chefes, porque entanto vocês vão buscar chefes para as vossas empresas que vocês roubaram com o dinheiro do Estado, vão buscar chefes que são portugueses ou que são estrangeiros para mandar depois nos angolanos com quadros. E depois vão dizer que não há quadros, mas não há giz, não há nada. Então nós temos de facto nesse aspecto... Mas há sempre qualquer coisa, há fome, há sede, há doenças. há doenças. Há aqui um pormenor que o Adalberto da Costa Júnior diz qualquer coisa como David Mendes não tem esta posição anti-portuguesa como permanente. Nunca tinha ouvido, devo dizer que foi uma surpresa ouvir esta declaração.
Eu acho, e eu gosto muito do Adalberto da Costa Júnior, gosto muito de o ouvir, pelo menos, e eu acho que é um pouco, faz tipo o Adalberto Júnior não vive aqui. Porque, quer dizer, não sei, eles são da UNITA, eles devem se entender melhor. Como é que nós conseguimos perceber que o que o David Mendes quer dizer é invistam na educação? Porque se nós tivermos educação, nós não vamos ter necessidade de buscar, de importar educação. Não é verdade? E vamos inclusivamente exportar a educação, porque nós até temos bons quadros. Não, mas Tiago, então, isso só prova que o Adalberto da Costa Júnior, morando aqui ou não, é bem angolano. Porque o angolano, falta muita coisa em Angola, mas também falta a interpretação de texto. Ok, agora faz mais sentido, UNITA votou contra o Orçamento Geral de Estado 2019 por este continuar a conceder poderes excessivos ao Presidente da República. E assim de repente, de facto, se isso é verdade, e como está no jornal e está na net, é verdade, começamos aqui a entrar então nas contradições do camarada João Lourenço. Porque tem mais excesso de poder do que ser presidente? Não, a questão aqui é essa, é que o facto atualmente, da forma como o orçamento foi feito, o presidente, segundo a UNITA, tem excesso de poderes. E nós sabemos o que é que deu o excesso de poderes ao José Eduardo dos Santos. Por exemplo, cofres vazios. Que quem queixou foi o João Lourenço. Portanto, de repente, parece que há uma contradição entre aquilo que é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Quer dizer, mas isso é excesso de poder. Quer dizer, ele vai tambular mais que o antigo presidente. Ou vai continuar tambular mais? Exatamente, ou mesmo. O que quer dizer que quem disse outrora que troca o disco e toca o mesmo, pode ser que esteja bem certo. Então, mas a minha apreciação que eu tenho acerca desta notícia, eu realmente não sei, e mesmo quando não estava balizada essa cena do Orçamento Geral do Estado, eu nunca fui a favor do Orçamento Geral do Estado. Eu não sei quanto é que é, seja muito, seja pouco, eu não sou a favor. Eu só serei a favor do Orçamento Geral do Estado quando este Orçamento Geral do Estado cair na minha conta. Aí eu serei a favor. Uou! Tu tens noção que se o Orçamento de Estado cai na tua conta, tu não vais saber ler os números que vão estar lá. Não importa, quanto é que está lá e eu serei a favor desse Orçamento Geral do Estado. Na tua conta chega o Orçamento Geral do Estado? Não importa, o que sair cai na tua, mas põe na minha conta. A Deus depositou 2 mil, ligaram do banco para ver se há algum problema. O que é que se passou? Não, atenção, que um dos poderes excessivos calha de ser, portanto, o Presidente da República pode contrair empréstimos sem que a Assembleia Nacional seja consultada. Ou seja, a Assembleia Nacional é o órgão representante do povo. O Presidente foi votado pelo povo. O Presidente, se quiser fazer empréstimos, contrair empréstimos, não precisa de falar com os representantes do povo. De facto, o camarada João Lourenço não faz sentido nenhum, porque isso até nem é um excesso de poder. Isso só não faz sentido. Isso é mesmo só estúpido. Não faz sentido. Até mas é normal, a gente a fazer empréstimo sem consentimento da Assembleia. Não, calma. De facto tens razão, mas agora, há pouco tempo, o Presidente pediu, inclusivamente ao MPLA, para que fiscalize as ações e os comportamentos do Presidente ou da Presidência. E, de um modo geral, eles todos, basicamente, a interpretação que eu fiz, o João Lourenço pediu para os angolanos todos de Cabinda Colônia serem bufos. Nós temos que nos controlar a todos e isso eu acho que faz todo sentido. E, neste sentido, o que não faz sentido é o Presidente ser o único carapau de corrida. Não, olha, isso era o que eu ia dizer a seguir. Ele disse que precisam fiscalizar-se. Exatamente. Vamos nos fiscalizar. Exato. Mas é só isso, é só, fez. Não significa que eu possa vetar o que tu estás a fazer. Porque não faz sentido. Não. Eu só vou fiscalizar. Exato. Pois, só pode fiscalizar. Não pode bater. Tipo, só estás a acompanhar e estás não, agora virou à esquerda, ok. Mesmo que você sabe que está errado. Exato, não deverias ter vindo aqui, é contramão. Yeah. Mas imagina que ele dá uma empresa de telecomunicações à filha dele.
Nós já sabemos que ele deu, porque ele Exato. deu, mas não, Vamos não pode. fazer nada. Tá a ver? Ou seja, a muita só está contra essa parte quer dizer, o resto do orçamento para eles está bom. Só está. Não só essa parte. Não foi exatamente. Exato. Mas também podem Não, mas tem razão, tem razão. Nós não podemos correr os mesmos riscos. E o Tiago disse muito bem, dá uma empresa telefone à filha dele, pode dar TPA3 no filho dele e depois vamos começar É a mesma a coisa. ter um déjà vu, estás a ver? Déjà vu. Déjà Acesso ao ensino superior, agora só com nota mínima de 10 valores. Eu acho. Eu quero que vocês me expliquem. Mas a nota mais alta que temos, a nota mais alta que temos é 5 mil. é 5 mil, sim. Mas também isso não é notícia, já por sempre para ter acesso ao ensino superior. Só com sempre valores. foi com valores. Não, olha, eu como o assunto é educação e eu particularmente gosto desse setor, duas ou três observações rápidas. Primeiro, quando nós temos uma notícia que diz de agora em diante o acesso é com 10 valores, isso quer dizer que antigamente tu com 5 ou 6 valores acedias ao ensino superior? Sim. Agora vou-vos fazer outra pergunta. Não era preciso saber a numeração, basta ter valores. Você tinha acesso ao ensino superior. Deixa-me fazer outra questão. É possível, nos últimos 10 anos, eu fazer o ensino, ter acesso ao ensino superior com notas de 5 valores, fazer a faculdade e depois virar professor? Sim. E neste caso, que é a minha terceira observação, isto quer, se eu entrei para a faculdade já sem condições, Sem condições, estamos a falar mal preparado. mal preparado, portanto, se estás a entrar com 5 valores é porque há aqui muitos problemas sérios, né? Se eu entrei para, e depois eu estou a dar aulas, qual é a autoridade, qual é o tipo de liderança, qual é o tipo de conhecimento e até que referência é que eu sou para os meus alunos? Primeiro, no sentido de eu entrei com acesso a menos de 10 valores, mas agora eu vou exigir aos meus alunos que eles tenham 10 valores. Isso quer dizer, em condições normais, que os meus alunos vão estar melhor preparados que eu quando acederem ao ensino O superior. contexto é diferente. Ok. Mas agora- Naquela altura nós cabulávamos assim papel. Hoje em dia nós temos smartphone, você recebeu a prova, as pessoas estão a cabular, estão em casa, estão a fazer a prova por ti, depois te mandam o resultado. As tecnologias, nós evoluímos muito, não no campo Maestro, da intelectualidade, no Isso- campo da Mas cabulagem. espera. Isso, vou fazer já uma parte, mas o que eu quero te dizer é, não é problema, porque tu como não estudaste aqui, Eu estudei a cá, maior parte só não da estudei tua a vida. faculdade, mas eu estudei cá. Faculdade, olha, Yeah. tu não sabes qual Faculdade não é método- estudar, é fazer. o método da maior parte dos professores aqui. Então, eu não preciso de fato saber muito. Por quê? Porque eu tenho um fascículo onde eu tenho todos os conceitos que eu nem preciso decorar. Eu chego e dito aos meus alunos, então eu estou a ler. Então, o 5 valor vai garantir que eu pelo menos sei ler, né? Vamos assumir aqui que eu sei ler. Então, eu leio os conceitos para os meus alunos. As definições, não são os conceitos, porque o conceito envolve raciocinar. Leio as definições, os meus alunos fazem as fórmulas, põe aqui, e vão a fazer a prova tranquilamente. Então, o professor também não precisa de fato saber muito para dar aula. colega Esse fazia é o a problema. cábula Fizeram a na notícia folha da prova, né? da Universidade de Agostinho Neto, que foi demitida porque exigia muito dos alunos. Uma professora. Uma professora, sim. Não era nova. Professora Era uma doutora nova Maria da Natividade. Então, A chefe de departamento de matemática Vocês da estão Faculdade de perceber Ciências. agora como que a coisa, afinal, é porque foi muito criticada. Inclusive, a Universidade de Agostinho Neto tem a fama de que os alunos se formam depois de 20, 30 anos, porque os professores são muito exigentes. Eu sei que Fica tem 5 outras anos no questões. primeiro ano. 5 anos Eu no sei que tem segundo, vai outras coisa. questões por causa do corpo de docentes da UAN, que são pessoas que fazem outras coisas e às vezes não têm muito tempo com os alunos. Tem uma série de questões, mas é basicamente porque os nossos alunos de fato chegam despreparados à universidade. Eu sou professora universitária.
És? Eu sou professora universitária. Sabia. Exato. Não sabia. A maior parte de vocês não sabe, mas eu sou professora universitária. Mas Eu teus estou-vos alunos a sabem. dizer, e eu estou-vos a dizer. E as caras dos alunos também não sabiam. Sim, também não olha, sabe. A escola também não sabe, Dá precisa aula. dar Na primeira aula. semana não sabiam Das ainda, aulas de porque quê? achavam que eu fosse aluna também. Dá nas aulas. Eu dou aula de marketing, dou aula de concepção. Você não dá curso numa criação. universidade? Sim, do curso de moda, design de moda. Ok. Onde é que tem curso de design de moda aqui na Exato, Eu Instituto vi- Superior de Artes. Nós eu temos vi- o Instituto Superior de Artes. Peraí, e aí tu dás aulas de marketing? Por isso é que ninguém moda, sabia que ou não marketing, tinha marketing Não de tem moda, aluno. Ninguém faz esse nome. Aulas de criação de coleção. Criação de coleção. E criação de estampas. criação de samba. E como é que nós nunca te vimos no Moda Luanda ou no Angola Fashion Week? Porque Tu dás estás a aulas? falar de Angola. Ah. Angola não ok. chama as Mas é o que você falou há pessoas pouco, Tiago. capacitadas. Sim, né? nós chamamos pessoas capacitadas para resolver. O É professor aquilo não que eu disse da outra vez. Aqui entrevistam pessoas à toa, não procuram um especialista. Quando há uma situação, tem que procurar um especialista para poder entrevistar. Renata, só para fechar, tu és formada então em... Olha, eu sou formada em artes visuais, em cinema, teatro, televisão, moda, fotografia, pintura, escultura. Eu estudei bué, só para vocês. Vocês estão a me ver aqui. Vocês sabem porque é que eu gosto de andar de chinelo? Porque eu estudei mesmo bué. E eu ficaste percebi maluca. que a vida... Exato, que a vida... Vocês Só para valorizam terminar, nada. como professora, que és afinal eu descobri, tenho uma dúvida. Questões. Tenho uma dúvida Mas só. então, se a Renata é professora, a Renata pode fazer os exames para o gozo aqui. Já para passar como aluna. Nem vou fazer isso. Eu só queria ser professora. Só para teres uma noção dessa cena. Eu vi dois sons angolanos a conversarem na universidade. Exato, mas Sabe, agora um não dizia ao vamos outro- vez. Um dizia ao outro assim, epá, temos que provar esses gajos. Pá. O aluno reclamou, por que? Ele disse, com que então não podemos deixar esses gajos serem nossos colegas à toa. Então, está a ver as várias questões que existem dentro do E o nosso professor sistema angolano na de ensino. universidade Mas te espera aí. inferniza a vida. Exato. Mas o estrangeiro não. Exato, professores que, ao invés de se preocuparem que o aluno Saiba, para ele ter uma orgulho coisa, deste exato, aluno, ele dificulta essa a vida do foi aluno. Bom, eu costumo dizer aos meus alunos, olha, vocês, se estão a fazer merda, não vale a pena só colocar o meu nome no vosso trabalho, falar, não fui aluna da professora Renata. Não façam isso. Vocês que não sabem falar, não conseguem nem defender as vossas próprias ideias, então você vem e me apresenta um projeto do qual você não consegue falar, não fala que foi meu aluno, porque eu tenho vergonha de ter sido tua professora, apesar de eu saber que tu estás onde estás, não é propriamente culpa tua, mas tu podes sempre te melhorar, independente das condições que o país está. E eu acho Para que é quem é um bocado. conhecida publicamente por ser minha colega, os alunos não devem ser muito problemas. Não, mas é assim, eu acho que também é um bocado. A culpa não é tua, é um bocado. Porque assim, se tu chegas a um ponto em que tu pagas para passar, Não, eu disse, tu não é chegas a um ponto. propriamente. Eu sei, o que eu estou a dizer, e o que eu te estou a dizer é que se calhar é impropriamente. Porque assim, se tu deliberadamente escolhes pagar a um professor, independentemente dele aceitar ou não estou na parte do professor. Sim. Para passares de ano sabendo tu que vais pagar porque és um burro Sim. e não sabes, Sim. em condições normais, és tu que estás a queimar. Sim, não, por isso que eu disse, tu pessoalmente podes sempre melhorar. Eu lembro, no ensino médio, eu tive foi a primeira vez na minha vida que eu deixei uma cadeira, mas foi por causa do professor. O professor tinha uma conduta que eu não aprovava. Ok. E isso fez com que ele começasse a me fatigar literalmente. O que Isso foi no que eu Brasil? fiz? Aqui, ensino médio. Aqui. Ah, ensino médio. O que foi que eu fiz? Eu fui até a direção da escola e depois eu fui às instâncias todas superiores, cheguei e arranjei, porque as pessoas tinham medo de falar Foi na sobre o que o Assembleia. professor fazia. Assembleia, eu acho foi que na também- OMA. que tem, não, eu fui, Se não, fosse vocês não hoje, têm ela ia às ideia. redes sociais. Vocês não Redes têm sociais. ideia. E aquele professor, ele foi suspenso durante o tempo que eu precisava para terminar a faculdade, porque eu falei, eu vou acabar com a carreira dele. E depois voltou. E aí, depois eu soube que ele voltou. Por quê? Porque nós estamos em Angola. O que aconteceu foi, eles acharam que não fosse dar em nada. Você pode dizer, é uma escolha pessoal. O mínimo de 10 valores não é decorar matéria. Eu acho que mais importante do que tu decorar os conceitos, não é nem fixe para tu, depois enquanto profissional, porque
o que você vai decorar não vai te ajudar no mercado de trabalho. E aqui eu vou aproveitar para fazer o A não ser seguinte. que trabalhes como decorador. Vou aproveitar para fazer o seguinte. Estás a ver quando tu não é reprova, quando tu reprovas, ou quando tu não estudas, ou quando tu pagas para passar, ou quando tu passas para ter acesso ao ensino superior com 5 e devias ter 10, tu não tens conhecimentos suficientes, não é para ti, é para o país. Sabes porquê? Eu disse isso há algum tempo atrás, vou ter que repetir. Os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tiveram aqui a trabalhar para a independência, mais nada. Se eles, entretanto, estudaram e se safaram, é já fezada, porque estavam debaixo de tiro. Não havia pitel, aí o PAMA, o cara tinha que mandar pitel. Epá, estavam mal. Então vamos partir do princípio e vamos aceitar Angola dessa forma. Os últimos anos foi de independência. Agora, e portanto agora quem fala agora, já no tempo do Zé Eduardo, mas pronto, vale o que vale, é de desenvolvimento e é do país. Obviamente que nós podemos ter o desenvolvimento próprio e isso faz sentido. Todo mundo, ninguém está a pedir o contrário. Mas dentro desse desenvolvimento próprio tem o desenvolvimento coletivo, porque aqui ninguém é sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. João Lourenço está a te pedir apoio todos os dias, aquele discurso. Ouve só o que ele está a falar, está a te pedir ajuda. Se ele está a te pedir ajuda, faz o mínimo e aprenda a ler, a escrever. Olha, Até na condução, nós vamos ser melhores se nós levarmos de facto o país a sério. O teu conhecimento, neste momento, é para o país. E quem diz o país, diz o teu filho. E depois diz o filho do teu filho. E isto é o país, isto é nação. É pelo menos isso que nós queremos. exatamente. Nós somos estúpidos, assim, não é... Não somos burros. Mas, e não é por vontade própria. Nós não queremos estar a falar da falta disso, falta daquilo. Não, mas tem. E temos que aceitar isso para resolver isso. Não é por tapar o sol com a peneira, porque senão não vamos a lado nenhum. Senão vamos continuar na ignorância como estamos relativamente ao 27 de maio. Ex-ministro do Ensino Superior encontrado em Moçambique morto. Encontrado em Moçambique, não. Encontrado Morto. num quarto de hotel em Moçambique. Temos que repensar, talvez no próximo ano comece a ser tu o pivô. E não é eu a ser irónico, é mesmo porque até fica mais fixe uma dama do que um gajo que está aqui. Mas já tem uma dama como pivô. Já Não tem, vai ter não há como. necessidade. Não há necessidade de Pronto, termos. mas Notícia. Então, exatamente. Ok. Portanto, a notícia desta semana, né? Foi esse infortúnio. Adão do Nascimento, não é? Não é o Adão do Nascimento. Não é o nome dele? É o Adão da Morte. E já foi conhecido o resultado da autópsia relativamente a este caso. Por que o resultado da autópsia se tornou notícia? Porque as pessoas estavam a especular muito, já que ele foi encontrado num quarto de hotel e dizia-se que estava acompanhado, por sinal muito bem acompanhado. E, exato. Uma moçambicana? Não, mas Não é uma sabemos a puta, o que é que nacionalidade. você esperava? É uma puta, num quarto de hotel, a probabilidade. Maputo. Não, ele deve se referir à moça. A moça, sim, o nome da moça que estava. Eu sei, eu também E estava agora ele fazendo sim, estava na parte dele. Nós estamos a rir, mas estamos sentidos. Não, Para mim, definitivamente, definitivamente. Mas fizeram a autópsia porque ele não ficou doente a longo prazo. Ele foi encontrado morto num quarto de hotel, é isso? em Maputo. Em Maputo. Com os vídeos abertos no computador. Estava de férias? Foi uma viagem, há quem diga que foi uma viagem particular, sim, e também na notícia diz que ele já tinha, portanto, há problemas cardíacos. Ok. Portanto, foi... Esse conta tem sempre um problema. É assim, é importante, de facto, mandar as nossas condolências Sim, à a família família lutada. toda, sim. Eu não me esqueço de que ele é o ministro do Ensino Superior. Isto para mim é... Foi. E acabamos de falar agora do ensino superior até. Portanto, independentemente de qualquer coisa, temos que ter atenção a isso. Portanto, é um setor crucial para a nossa nação, ou para o nosso país, que se quer nação. E nesse sentido é que, de facto, é triste. E ele era jovem, né? Não parece ser... Onde é que se fez a autópsia? Aqui em Angola? Não, foi em Maputo. Ah, é dúvida.
Aqui o resultado só sai depois de 5 anos. Não, o pior é a autópsia ia sair positiva. Olha, ainda está Em tempos teve um vizinho que estava doente, foi fazer análise. O resultado da análise só depois dele morrer. Ministro das Relações Exteriores apresentou queixa contra o ex-inspetor que o acusou de ludibriar o presidente e favorecer marimbondos. Fornecer Eu nem marimbondos. sei. Favorecer, não é fornecer, é favorecer. Favorecer Eu o não sei. marimbondos. Não sei. Eu sei aqui de repente. Agora, é assim, tudo bem que antes as leis não funcionavam. Agora funciona Mas como tipo, esta. agora nem funciona. Porque também não funcionava muito bem. Mas tipo, agora todo mundo está tipo, o nosso tribunal deve estar a receber milhões de processos por dia. E já recebia, não sei que não sabíamos. Agora parece que chama mais atenção. Recebia de nós, meros mortais, que Ok, confiávamos agora- na justiça, porque antes eles resolviam essas coisas de outras formas. Exatamente. Foi Aliás, avançado. há aqui uma informação que diz que a informação foi avançada pelo Procurador-Geral da República, Helder Pitagrós, à margem da Conferência Corrupção, um combate de todos para todos, realizada na semana Esse passada. processo, o ministro não confiava no tribunal, na justiça. Resolvia mesmo isso no Facebook. Né? é mais rápido, mais prático. Agora, há uma coisa que me preocupa. Só agora é que o tribunal começou a trabalhar. Isso quer dizer que os indivíduos que trabalham nos tribunais têm que ficar só nos tribunais. Vocês só começaram a trabalhar agora. Se forem pedir emprego numa outra empresa, vão pedir 5 anos de experiência. Vocês não têm? Só tem um. Só tem um? Pois é. Só assim, a título de Então os trabalhadores do BPC também não podem. Os do BPC também não. Os do BPC ainda nem começaram. Agora, tive a notícia que, não sei se temos aí, que Vão vão privatizar, né? privatizar e vão dar acesso já ao BPC salário, algum crédito. Vão começar a trabalhar. Só para contextualizar, segundo o responsável, António Lima Viegas ainda não foi notificado da queixa apresentada pelo Ministro das Relações Exteriores. Ainda não foi notificado. Você fosse no Facebook era rápido, a notificação chega na hora. O problema é das notificações no país. Não, porque depois vais, para notificar tem que ser carta registrada. Yeah. E a tua casa, onde é que é a tua rua? E tem porta. E percebe? É aquele problema que... Exatamente. Aqui esse problema, tipo, a notificação pode não ter chegado por quê? Aqui a numeração está toda fodida. Eu vivo com a minha irmã que vive comigo na minha casa. Eu vivo na casa 17, ela vive na 22, mas moramos na mesma casa. Sim. Agora tu vem Eu já mudei não sei quantas vezes de residência. Essa vida de aluguel, tá vendo? Entra aqui, sai ali, fruta, tá sempre com a morada lá do cubico, dos velhos, é mesmo. E o cubico já pagamos, já não é lá ninguém, já tem uma empresa, é um escritório, mas... Sabe o que é tipo, tu mudas, finalmente sais da casa da velha. Yeah. Mas quando precisas tratar, deixar de residência. Essa casa da velha. Sim, porque sabe o que é que acontece? Ele vai ter problemas sérios em notificar, porque você vai mudar, né? Estás na samba e tens que mudar, vais mudar o bilhete. A demora que leva o novo bilhete, a tua renda na samba já acabou, você já está na Boa Vista. Então esse processo vai ser contínuo, a gente cansa, Olha, temos por mais que acaso, fazer. porque estamos a falar nisso, a notícia continua. Crítico em relação às acusações publicadas nas redes sociais por António de Lima Viegas, que diz ter sido exonerado por ter descoberto um dos maiores ninhos de marimbondos do Ministério das Relações Exteriores, No Parque da Ação. defende que as mesmas deveriam ter sido apresentadas à PGR. Portanto, não é prática, não deve ser prática tu andares a fazer acusações, ainda por cima no caso de pessoas ligadas ao governo ou ao Estado, neste caso, andares a fazer acusações em asta pública. Ou seja, na próxima vez que a XZ tiver que vender ações da Platina, em princípio deve falar só, exclusivamente com Sachel, ou pelo menos em fórum privado e não andar aí nas redes sociais a dizer que eu tenho 49% e estou à venda. Não, eu acho, falando disso especificamente, é legítimo, porque se a cooperação resgate e zungações na rua não é muito viável porque podem lhe prender os fiscais. Então ela está basicamente a zungar as ações dela. Segurança, é uma questão de segurança. Ok. Bem, assim de repente... Mas eu agora tenho só mais uma pergunta relativamente a isso. Mas então o termo marimbondo estava no processo que esse Lee entregou
Ou o J-Lo é que veio primeiro com o marimbondo e agora todo mundo fala marimbondo? Como Então, é que J-Lo viu esse processo? Pelo que eu percebi, marimbondos já é antes de J-Lo. Já era uma gíria interna. O marimbondo é antes de Cristo, Exatamente. Antes de Cristo, o marimbondo. J-Lo só para o público. Exatamente. O J-Lo imagina que tu tens uma marca. Tu és da moda, tens uma marca. Mas a tua marca não bate. Mas depois tu pões Na boca do o J-Lo. Big Nelo a usar a tua marca. Tua marca Dispara. Estás a ver? É um bocado Vira por uma aí. lenda. Yeah. Vira uma lenda, estás a ver? Tá Então, mas calma aí. Há uma questão de nós intimidarmos o pessoal. Eu tive aqui uma ideia brilhante. O que é que vocês acham? Como a nossa seleção não anda lá muito bem, poderíamos trocar, intimidar os nossos adversários. Poderíamos trocar de palancas negras para marimbondos negros. Se calhar ia dar Marimbondos. resultados. Agora que fala Que o marimbondo disso, vou pica. dar aqui um up, né? O marimbondos negros. Sim, marimbondos negros, nome de estimação da seleção. Assim, Não é? Não? É melhor mesmo lá, eu assim sem fazer muito esforço, assusta mais. E este foi o Só Para Saber. Não se esqueçam, para a semana a mais, e a luta é contínua, a vitória, um dia a gente acerta. Epá, então a conversa é essa da Bruna ter sido detida E condenada. e condenada com pena suspensa. E ainda pagou Problema- indenização O que é que ela à fez? gente. O problema Foi da aconteceu com a Bruna Bruna. é teimosia. Nesse dia eu estava a falar, deixa eu conduzir. Se fosse eu, só ia dar 0,85. Agora dela bateu 1 e tal. Ah, estava a conduzir sob o efeito. Quando isso foi feito. E sobre o efeito, sobre a companhia do Ladilson. Também é lógico. Sim, aliás, ela nem precisava do efeito. Ela Só precisava da companhia, Já tá pô. alta. Aliás, ela fez o teste do balão, mas nem foi pelo sopro dela. Ela disse que estava a A respirar e a Então, Então, Bruna, tens que localizar o Ladilson para rachar a... E a multa multa, foi sim. coisas que ela Foi foi convertida a multa de 4 meses para... Aham. Não, 90 e tal. E não sei como é que- Menos de 100 mil kwanzas. Não, é mais. Houve mal o número. O que tu estás a falar deve ser o número que ela tem que pagar ao agente. Porque para além da multa Multa. que a pena foi convertida, né? Ela tem que pagar multa ao Estado, ela tem que pagar uma multa porque o agente a acusou de desacato à autoridade. Yeah. Sim, o agente diz que... Com todo respeito. Mas assim, mas isso acontece, como é que, quer dizer, desacato à autoridade é uma coisa muito relativa e depois como é que o agente prova? Tem 2 agentes em condições normais, né? Para ser testemunha, né? a princípio Eles não também sem O desacato, sabem o que na verdade foi desacato à autoridade? Ela não tem dinheiro para pagar gasosa, é um desacato à autoridade. Verdade, sim, porque a gente, se calhar, ele falou, vai se organiza. E ela, pronto, essa coisa de organização, ela não curte. O Kunanga não tem muitas... E olha, esse é um ponto que é, como é que agora fica a multa dela se ela está desempregada? Sim. Não, mas eu estava aqui a pensar. Nós, a semana passada, entrevistamos o Almir Agria. E ele disse que o Guilherme Cruz, que também fazia parte do painel do Zap News, saiu do Zap News por causa de críticas na internet. Mas estava a criticar o quê? A fronha... Não consegui. Vamos entrevistá-lo no final do mês, então vamos poder perceber isso. Mas estava aqui a pensar. Então, a Bruna saiu do Zap News, foi detida. A Yara saiu do Zap News, Ficou comigo. ficou contigo. No sonho. Exatamente. Mas no sonho, ela não sabe. Apoiar, baixar até este nível. Yeah. Agora, será que o Zap News é um prenúncio de coisas mais ou menos? Eu ia dizer coisas más, mas às vezes há quem considere isso uma coisa boa. Então, coisas mais ou menos. Não sei. Estão fatigados, nossos E apresentadores. depois ela já no Bumba lá, como é que ela vai lá pedir desculpa ao agente? E como é que a Bruna vai? Não vai, Não vai ser aceita, né? Acho que a Zap complicado. não aceita a Bruna lá no... Vai no Farambola. Desculpa. A Bruna nunca mais foi, desde que assim, tipo, como convidada, foi a Zap alguma vez? Não, inclusive ela já deu coisa que ela disse que a Zap
lhe proibiu inclusive de ir, não só ela, mas o espetáculo dela, né? A peça. Da peça que de foi ir até lá foi ontem promover domingo, né? a peça dela, tipo, espero que já tenha ultrapassado isso. Se for isso, a ZAP também precisa ser um pouco mais profissional. A ZAP tem espírito de MD. Se o fulano está lá, eu não vou. Se é espetáculo da Bruna, vamos filmar. Mas assim, vamos. fica tipo criancinha, né? São poucos. Profissionalismo não é bem, não é bem isso, né? Não sei, assim de repente. Ou eu estou madureira, então estou a aproveitar para coisa. Também, o teu caso mesmo, mas também é dor, né? Vamos passar aí um bálsamo. Mas, fora isso, precisa separar melhor as águas, eu acho. Independente de qualquer coisa, entretenimento é entretenimento. Parece que sim, jornalismo né? Jornalismo, tipo, as pessoas precisam parar de levar tudo para o Sim, pessoal. Levam tudo muito. Trabalho é trabalho, micha é micha, gasosa é gasosa. Olha, pelo menos uma novidade ou uma notícia mesmo boa, seleção feminina já no país e foram recebidas de forma calorosa. Até agora toda a sessão é calorosa, você vê como é que está aquecendo. Está muito sol lá fora, o tempo de calor. Mesmo os que ganham é caloroso, os que perdem é caloroso. Sim, não, mas as nossas meninas, isso até é de hábito. Elas limpam sempre. Nossas não. São por acaso é nossas. verdade. Não, sabe o que é que eu reparei? Elas chamam-se pérolas negras. Pérolas negras, sim. Que sim. estão a ganhar por os palavras. Não, mas agora na vertente do Marimbu, onde estou convosco. Vamos picar os adversários. Parabéns a todas as meninas. Sim. Não sei se a Bá foi a Bá. Não, é assim, é importante vos lembrar, meninas, de que vocês continuam a ser das poucas, mas regulares nossas alegrias. São vocês. Só você. Não, mas no campo do desporto angolano, eu acho que primeiro vem a seleção sénior feminina de handball. Sim. Segundo vem a seleção sénior feminina de handball. Terceiro vem a seleção sénior feminina de handball. Em quarto vem a seleção sénior feminina de handball. Em quinto vem a seleção sénior feminina de handball. E depois vem a seleção sénior feminina de handball. Entre essas também tem às vezes a seleção masculina de basquetebol. Bem, às vezes? Não, isso mais 99. O Vitorino Cunha, Jean-Jacques. Agora essa leva já não está com nada. Falaste agora Vitorino Cunha e Jean-Jacques. O que é feito desses senhores? O Vitorino Cunha. Não, Jean-Jacques não é da federação. Não. Já teve. O Badu não sei que está vendendo DVD. O Baduna? Está vendendo DVD? De quê? Enduan? Dele. Vai fazer o quê? Enduan? Não sei se está a fazer, eu não comprei. Acho que são os meus feitos dele, do Badu. Mas foco, meninas, as meninas. Assim não vamos fazer. Você também arranja conversa. Não, agora há uma questão também que nós temos que ter cuidado. Ser melhor recompensada. Não, definitivamente. Não sei quanto é que lhes deram, mas seja o que for que lhes deram, é pouco. Não, mas é mesmo pouco. É pouco. Se tem que lhes deram algo. Se é que lhes deram alguma coisa. Tem que lhes dar o orçamento geral do Estado. Eu acho que sim. Para cobrir mesmo com dois, mas pega o orçamento geral do Estado, dá nas miúdas, acabou, pronto. Por acaso é a altura de nós começarmos a dar mérito a quem merece. Eu acho que sim, porque assim, isso de dar empresa aos vossos amigos já passou. Agora, começar a dar mérito a quem dá algo ao país. Porque vocês roubaram o país e não estão atrás, nem repatriar, estão a repatriar. Vocês são uma vergonha nacional, pelo menos aquilo que são as meninas, as campeãs nacionais, representam Angola toda, elas representam mais Angola do que os deputados que estão na Assembleia a fazer o quê? Nós estamos para descobrir no dia em que os deputados resolverem passar uma aprovação de lei que diz que tem televisão na Assembleia, temos que começar a compensar definitivamente quem de mérito. Mas assim estamos a falar para quem? Para todos, angolanos também, comecem ainda a assistir os jogos de handball feminino. É verdade, porque aí a federação percebe que o público está interessado nos jogos. Eu vou aos jogos, os jogos estão sempre vazios. Bem, tem lá uma amiga, não preciso comprar os ingressos, mas vamos comprar os ingressos, porque eu também sou pobre. Às vezes não tenho o mesmo dinheiro, então ela me dá de graça. Mas vamos assistir os jogos. Se você é pobre, para valorizar. você nunca tem dinheiro, né? Às vezes. Eu não vou assistir o jogo, eu gostei de menina.
Sim, porque até elas jogam calções curtos, tem conchas. Cada vez Para elas jogam Elas muito. jogam mesmo bem. E Essa parte da coxa ela cortou porque ela não tem, tá vendo? Mas pronto, a vida mesmo assim, tem que haver as diferenças para fazer a sociedade. Agora, há uma questão, temos que ter cuidado com a Federação Africana de Handebol, pode descobrir a nossa batota. Quando nós metemos a barra na baliza, ela fecha toda a baliza, é aquele uma autêntica batota. Não tem problema, é importante a barra. Eu pensava que falavam muito pessoas, não era só É só a barra, tá pensando que é a barra fecha ali. É uma grande profissional. Sim, Grande. grande, e os brasileiros gostaram grande. Serve muito o país, serve mais o país, e eu repito que deputados que ficam na Assembleia exclusivamente para servir os seus interesses, que é o contrário. E portanto nós de facto temos que começar a dar próprios sérios. Eu acho que é impossível jogadores de basquete da seleção, o melhor jogador do 1º de agosto, por exemplo, ou do Não é melhor do Petro. 1º de agosto, o Petro, o melhor jogador que também eventualmente há de ser o melhor jogador da seleção, um das mais referências, não deve fazer 10 milhões de kwanzas por mês. E eu vou dizer 10 milhões de kwanzas por mês porque de facto ele representa outro nível, ele é outra pessoa, é esse tipo de pessoa que treina mais que todos, joga mais que todos, incesta mais que todos, tem que ter mais que todos, definitivamente. E não estamos a falar aqui de algo particular, estamos a falar da seleção nacional de Angola, não estamos a falar da casa da mãe Joana, estamos a falar de Angola, Deve ser por isso que mais sonoro, sempre mais salário. Mas deixa só chamar a atenção, toda hora a mãe Joana, a minha irmã Joana, ela nem está em casa. Deixa a minha irmã em paz. E para fechar o ano, este mês temos então o último show do grande campeão de 2018, Orlando Capata, abertura de Nelson Vemba e Goza TV, tudo no mesmo sítio, com Sachel Necessio, que eu acho que está errado, Sachel está certíssimo. É isso, tem aqui uma tradutora, e Eu pensava que o sobrenome dele é Platina. Platina, olha. Sachel da Platina. Não esquece dele perguntar se as ações da Queixa Bazar. Tu vais estar lá, muito provavelmente, tu podes perguntar. Ok. Isso para o dia 27 de dezembro, é o último show do ano do Goza aqui, depois voltamos em janeiro. Um bem-aja, e não é bem-aja nada, e então, amanhã Amanhã vem na grelha, o último do ano, É amanhã. com Kelson Monstuante da TRX. Com Amanhã, quem? 19 Kelson Monstuante. Ok. Vocês vão grelhar Vamos grelhar um monstro. na grelha do ano. Temos que ir armado. Mas olha só, o Kelson. E vamos ter também o último bate-papo na Mediateca, na sexta-feira, 21, né? Sim. Sexta-feira, 21, Ladilson, Maestro, Orlando Capata. E aproveitamos para pedir desculpa ao pessoal. Olá, Renata e Laureto, Olha já. como convidada, tema é feminismo. Assim só. Feminismo, né? Feminismo. Ele é voltada para explicar melhor. Tema é mel, pronto, mel.